É, rapaziada, terminando a pescaria aqui, ó, quarta-feira, dia 2, tudo no Sambiqui sem isca. No Sambiqui sem isca, ó. Olha o tamanho do xererete, ó, que coisa gigante, ó. Só xerete grande, cavalinha, xerete médio. Essa foi a brincadeira de hoje aí, ao vivo aí, ó. Quarta-feira, foi o que rendeu aí, rapaziada. Não rende mais, tá saindo ainda, mas vamos embora que eu não aguento mais, o braço tá doendo, hein. Pra tirar esse moleque aqui, ó. Esse moleque tem mais de quase 2 quilos, filha da mãe aí. Olha o tamanho das cavalinhas aí, ó. O tamanho desse xerete aqui é gigante, eu nunca vi desse tamanho não. Ó, cadê o pezinho como é que ficou? Tá 2 pés e mais alguma coisa. Ok? Tamo junto? Essa é a luz brabo demais da Martinho Pescador aí, ó. Linha MX, conseguiu arrancar pra fora legal. Foi tudo no Sambiqui sem isca, não foi escado não, só no corricando, ok? O Sambiqui rebentou, só tinha pegado muito mais. Aí tô com o Sambiqui velho, tá, meu braço já não aguenta mais. Tô indo embora. Quarta-feira, dia 2 ao vivo aí. Foi o que rendeu hoje aí.